Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Agora, bom ponto também. Maracanã, mano. Cara, tudo debatido esse ano. Vasco precisaria usar, né? Chato. Enquanto tiver essa obra, ele vai ter que jogar lá. Né? Virou. Lá, né? Ou em outro lugar, mas sim, quer jogar lá, né? Mas o plano do Vasco é a administração conjunta com alguém? Como é que é essa... O plano é ter a administração e o Vasco vende a questão do Maracanã para todos. Porque o Vasco quer ter a administração do Maracanã e, claro, que vai contar com a dupla Fla-Flu para jogar lá. Então, o slogan do Vasco é esse, né? O nome do consórcio. Todos, né? Maracanã para todos. E o Vasco tá em busca da questão da licitação. Teve pontos impugnados nessa fase agora, que era uma fase técnica. O Vasco, né, tentou e vai tentar recuperar esses pontos, porque entende que não existe nada que desabone, por exemplo, a participação do Santos e do Brusque nesse consórcio. Não teve isso mesmo, de alguns jogos para Alguns jogos. Teve na proposta. Só que o que acontece? No edital não proíbe. Tanto é que diz lá, pode ser clubes de fora do país e estrangeiro. O consórcio pode ser estrangeiro. E aí o Vasco... É claro que ali Por que o Brusque? O dono é vascaíno. O Brusque? O dono é vascaíno. Não é meio bizarro o Brusque tá nisso aí? Não, então, vamos lá. Claro que é aquilo. O Santos, eu entendo. Betão, é ilegal mas ali no papel não tem. Não, é ilegal e imoral. É isso. Tá o contrato permite. Podia ser o Standard Liège, vai jogar aqui. Porque teve que juntar... porque teve que juntar número de jogos. Isso aí. Entendeu? Aí juntou o Santos contra dois, né? E juntou o Brusque contra um, pô. Sim. Difícil. Porque a proposta técnica, fatalmente, ela dá um peso maior do que a proposta financeira. Então, fatalmente, 2 contra 1, o edital já tá pronto, já tá feito. Então, o Vasco, se eu tenho 2 contra 1, eu vou botar um 3 contra 2. E aí, a alegação é que não podia, mas o edital não proíbe. Então, é ilegal? Não. É imoral? Pode ser. É isso. Porque o Vasco... Até porque é muito aleatório. Mas o Santos até que não é. O Santos não. Porque o Santos, ele já propõe, porque ele vai fazer a reforma da Vila. A W Torre tá com o Santos nessa, e aí ela juntou o útil ao agradável. Trouxe o Santos. Quem trouxe o Vasco, quem trouxe o Brusque foi o Vasco. Quem trouxe o Santos foi a W Torre. Porque tem a história do Pacaembu que vai ser inaugurado aí, que é o Santos dele usar, mas é o né? seguinte também, essa parte aí da exigência é por número de jogos, mas não é por ano. É pra frente. Então, eu acho que o erro é você ter colocado isso. Porque o próprio Flamengo e Fluminense dizem lá, a gente vai fazer, sei lá... Tantos jogos de Libertadores sem saber que vai estar na Libertadores. De 25, 26, 27, os dois. É uma projeção. Como é que você sabe? É uma projeção. Nada disso é real. E o Brusque joga a Série B. Você tem real, é o mesmo número de jogos. De Brasileirão estadual. Copa do Brasil. Copa do Brasil também não sabe. É mata-mata. Pode jogar uma vez só. E tem que ter um número, e tem que ter um número só mínimo. Só que juntando os dois, dá mais do que o Vasco, obviamente. Claro. E tem que ter um número mínimo. São 70, né? A melhor proposta tem que botar pelo menos 70 jogos. Mas são 70 jogos de séries A ou B, competições da Conmebol CBF. E o Brusque... Por ano, né? Por ano. E o Brusque, ele te dá essa condição porque ele joga a Série B. Ele tem 19 ali em casa. Exatamente. Então, assim... Qualquer um que você colocasse jogasse, o Brusque, ou a B, ou a C... Pra encher linguiça, o Brusque tá dentro. E nada no edital... número de jogos é igual. É igual, porque joga a Copa do Brasil. Só não joga a competição internacional. Pra jogar pro Vasco hoje jogar no Maracanã, e até pra galera que não é Vasco entender, assim. Hoje o Vasco joga, ele entra sempre com a liminar, né? Por que isso acontece, assim? Explica pra galera que... Eu já sei, mas por que isso acontece? Eu não sei. Eu não sei, cara. Não, o outro lado recusa. Se você tá brigando com o outro lado pra administração de uma coisa... Porque sempre o outro lado não aceita o pedido. Eu não vou cravar. Segundo turno tem Vasco e Fluminense, por exemplo. E justificam com várias coisas. São várias justificativas. Mas aí o Flamengo e o Fluminense podem jogar junto. Jogo amanhã cedo, teve jogo ontem à noite, não pode. Aí não pode. Só que aí o Vasco vai na liminar e não consegue. Porque o TPU assinado... diz que quanto mais jogos... Porque era o Vasco que ia jogar. O mandante era o Nova Iguaçu, mas o Vasco estava envolvido. Porque, assim, no TPU diz o seguinte, que é o termo de permissão de uso em caráter precário, que o Flamengo é o que assina e o Fluminense é o interveniente anuente. Ou seja, o cara que dá opinião
mas não responde legalmente. Algo nessa linha. Tá lá dizendo... Ih, rapaz, nem, na camisa cara, do que Vascão, maneiro, não. hein? Pega um pano aí. Chega não, no não, Vascão. não, não, Calma. Daqui a pouco, deixei. O que acontece? Deu tudo certo. Já salvou. O que acontece? O TPU, ele diz claramente que o vencedor, ou quem tá administrando, tem que fazer com que o Maracanã tenha mais jogos possíveis. Sim. E quando o Flamengo e Fluminense impedem o Vasco de jogar, ele tá indo contra o TPU. Molhando o Sim. teu... Ele tá indo contra... Falando aí, ó, Joel. Vai falando, Improviso Joel. no rádio. Ele tá indo contra o TPU. E ele tá indo contra o Estado. Sim. É basicamente isso. Então por isso que o Vasco sempre ganha, cara. E sempre vai ganhar. Porque tá lá alegando aqui, ó. Tá aqui, tá dizendo que eu posso jogar. Ah, mas é o gramado. Mas não tem nada no gramado no TPU. Não tem nada de Sim. que vai prejudicar o equipamento. Então, Sim. é isso. Acho que deveria ter o bom senso, não deveria ser resolvido sempre na justiça, porque isso é ruim. Aí a conversa vira uma conversa clubística. Porque, infelizmente, a gente vê muito isso, porque ninguém quer estar certo, ninguém quer ver o lado certo ou o lado errado da história. A pessoa quer ver o lado do clube. Sim. E aí já aumenta a rivalidade que já é muito grande aqui no Rio de Janeiro, entre Fluminense e Vasco, que hoje tá virando um negócio muito, muito maior do que era antigamente. Sim. E eu vejo que é muito por conta disso. Penso eu, não é porque eu cubro o Vasco. Eu acho que o Vasco tem o direito de jogar no Maracanã, assim como todos os clubes têm. Se Flamengo e Fluminense são os administradores no momento, eles que precisam se explicar por que não querem. Mas assim, é curioso. O Vasco nunca pode. Nunca pode. Eu Isso vejo é muito eles alegando a questão do campo, mas de fato a alegação verdadeira é que não quer, que não quer. O que o Mário fala, eu ouvi mais o Mário falando que o Landim, mas acho que o Landim já falou isso também. A história de que a gente botou dinheiro lá atrás, quando tava, depois da pandemia, parado, tudo estagnado, tiramos do bolso, tal, e o Vasco não se manifestou. Nem Botafogo, que tem Newton Santos e tal. A verdade é essa. E eles não, por esse motivo, os dois não aceitam. Em 2019, o presidente era o Campelo. Ele diz... O Campelo falou isso numa live, a gente lá no Atenção Vascaíno explicou essa situação ele toda diz aí. que sim, de fato, tentou. Ele tentou. Diz que ali foi Participar também de um- voto vencido, porque tinha A Flamengo e dupla Fluminense queria- e deram pra eles. Sim, Isso. sim. Então, assim, eu acho que existem várias histórias corretas, mas vamos lá. Eu penso o seguinte, por que eu não concordo tanto com esse argumento? Beleza, gastaram o maior dinheiro na pandemia. Vai ver o balanço do Flamengo agora, quanto de bilheteria conseguiu. Lógico. Cara, e se pagam o mínimo. Se pagou, né? 65 mil, eu acho que no TPU, se eu não me engano, é 65 mil por mês. Cara, O Rio de Janeiro tá nadando em dinheiro, desculpa, né? Não dá. Não dá, Betão. O erro maior é lá atrás. É, igual agora que a gente falou, 777, e culminou nessa bagunça aí do Ramon Dias. Por quê? Pois é. Sem comando, não trouxeram o diretor, deram poder pra ele, é a mesma coisa. O governo foi empurrando com a barriga. O governo e sem se exonerar, né? isso Alguém aí. pega aí o Maracanã, Vai não quero renovando, não, vai hein? renovando, vai renovando, vai renovando, E, cara, vai empurrando pra eles e agora... Privilegiou a dupla Fla-Flu. É isso, e Se fica tu lá ler- jogado. Então se- agora... Se tu ler o TPU, tá lá 65 camarotes, tantos ingressos pro governo do estado. Sim. Cara, tipo assim, sabe, eles têm uma porrada de ingressos, uma porrada de situações dentro do TPU. Tipo, ó, deixo com vocês, mas ó, vou querer minha mordomia aqui, Então, que isso não faz sentido. Eu não sei cara. como é que tu tá hoje. porque eles o Flamengo- permitiram isso. O Flamengo e o Fluminense continuam lá com sua carta licitatória. Mas quando o Dusch veio aqui, o vice do Flamengo, o Rodrigo Dusch, ele naquela época que tinha saído esse novo termo. Ele reclamou muito aqui em ON, que isso era afastava o Flamengo porque falava, pô, a gente vai abraçar uma situação que Sim. o governo continua tendo a palavra final, exige uma série de coisas, mas o Flamengo continua na jogada, né? Não Claro. se retirou da jogada. Tá lá. Acho que o Maracanã é de todos, isso Sim, é o fato. Flamengo e o Isso- Fluminense estão no papel, estão na briga É. deles ali, na disputa. Mas quem permitiu que eles Sim. tivessem esse poder? Lá atrás foi o governo do isso, estado é também. isso, sim. E aí, na hora que também o calo aperta, eles vão lá e chegam junto. Eu entendo quando o Flamengo e o Fluminense querem barrar e não conseguem, mas ao mesmo tempo tem que entender que eles assinaram um documento que eles não podem barrar. Isso. Então, assim, quando eles assinarem o TPU, ou o próximo, se tiver, eles têm que entender, não, então tira isso aqui, senão eu não assino. Aí beleza, irmão. lógico. Agora tá lá assinado. Quanto maior o número de jogos, não pode fazer distinção em nenhum clube do Brasil, do Rio de Janeiro. O aluguel tem que ser o mesmo. Sabe, tem uma porrada de coisa escrita, cara. Você não pode ir contra o que tá escrito. É isso. Sim. É Por isso que simples. sempre eliminar ganha, né? Pois é. Por isso que o Vasco vai continuar ganhando quando quiser jogar. Não vai ter jeito. E vai ter isso.
Vai, Já imagina tá a obra. apostando. Vai ter Vasco e Fluminense segundo turno. Deve ser no Newton Santos, porque também tem uma questão... foi no ano passado, né? O passado foi lá. Cara. Ano passado foi no Newton Santos. Porque quando o Vasco... O Vasco venceu o Fluminense, né? Isso, 4-2. Vasco começar a fazer a obra do São Januário, ele vai ter que ter um campo pra jogar. A primeira opção vai ser o Maracanã. Porque também existe essa alegação. Tem São Januário, por que quer jogar em São Januário? Aí tem a questão que o Mário já falou do maracanizável, que o Vasco só quer jogar jogos maracanizáveis. Que eu não tiro a razão dele, mas tá bom. E quando São Januário tiver em reforma? Aí vai ter que jogar lá. E qual vai ser? Vai ter 3 times pra um gramado só. Ou você vai proibir, ou o Vasco vai ter que jogar fora do Rio. Existe uma série de fatores. Pro futuro, eu prevejo uma batalha. Porque se o Vasco não ganha a licitação, e ele não é o favorito é a dupla Fla-Flu, eu vejo que o Vasco vai... Mesmo a dupla Fla-Flu sendo administradora do Maracanã, e existe também no próprio edital de licitação que tem que deixar não jogar. Muda isso. Essa parte não muda. Quanto mais jogos, melhor. Essa é o aparelho é esse. Ele quer que tenha quanto mais jogos. E o problema é o campo, porque tem muito jogo. Esse é sempre o problema. Pois é. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!